A louca da Casa dos Espíritos ataca novamente. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no dia de hoje eu quero conversar com vocês de novo sobre o brilhante A Casa dos Espíritos. E eu digo de novo porque há umas 2 semanas, mais ou menos, eu publiquei aqui no canal uma análise do contexto político na obra, bem como se deu o início da ditadura chilena. Para conferir é só clicar aqui, o que eu pessoalmente indico muito porque o resultado de tantas pesquisas ficou bem legal. Mas antes de começar já vou pedindo para você ir clicando aí embaixo no gostei para me dar aquela moralzinha e também se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Agora voltando ao assunto, A Casa dos Espíritos então vai ser esse brilhante livro escrito pela genial Isabel Allende, publicado em 82. A qual faz uso da sua narrativa para nos mostrar como foi arquitetada a ditadura no Chile, conhecida como uma das piores ditaduras que a gente teve aqui na América Latina, encabeçada por Pinochet. Só que o livro também vai nos fazer acompanhar 3 gerações da família Trueba, que foi iniciada pelo casal Esteban Trueba e Clara Del Valle, uma das personagens femininas, ouso dizer, mais interessantes da literatura de todos os tempos. E como para quem já assistiu, né, a minha análise do contexto político na obra, já tá cansado de saber que os dois eram extremamente opostos ideologicamente. E trazendo luz à reflexão que eu quero hoje em dia neste vídeo, é dizer que talvez o intuito da Isabel Allende colocando essas figuras femininas que eram tão fora da curva foi totalmente intencional, porque elas estavam fora da curva porque queriam estar. Tudo vai se iniciar um pouco antes ali da família dos Truebas com a Nívia Del Valle, que é a mãe da Clara. A Nívia, ela foi uma mulher sufragista e a gente conhece o sufrágio como esse movimento feminista de lutas árduas em que mulheres em países democráticos tentavam adquirir o direito ao voto. E a gente sabe que o feminismo em si, esse sufrágio se iniciou ali por volta do final do século XIX, só que o direito ao voto feminino no Chile começou somente em 1934, mostrando que em mãos vamos ter uma narrativa que vem bem antes desse momento. Então é como se o livro ele buscasse fazer um resgate, buscar a memória, como foi o início do movimento feminista na América do Sul. O que eu vejo como um relato muito honesto, porque naquela época as mulheres praticamente não tinham voz. A própria Nívia Del Valle, ela fazia uso da influência política do marido para tentar ir se achegando ali no Congresso, mas sem deixar de ministrar reuniões e demais orientações que buscavam trazer as mulheres à consciência. Então, quando a gente para pensar no feminismo nessa obra, a gente percebe que ele vai além das 3 gerações dos Trueba. Quase como se tornasse a Nívia a base de tudo que viria a seguir, como se ela fosse uma árvore incapaz de ser derrubada, e já eu explico o que eu quero dizer com isso, justamente porque ela deixa seus valores e seus princípios para suas próximas gerações, incluindo a Clara. Inclusive até mesmo se preocupando com as mulheres operárias e tendo plena noção de que um recorte socioeconômico é extremamente importante para a conscientização. Quando casada, a Nívia teve cerca de 15 filhos, mas eu vou me atentar a Clara, que era sua filha mais nova e que também segue mais os passos da sua mãe, por assim dizer. Tanto que quando a Clara era pequenininha, ela teve uma conversa com a Nívia, sua mãe, e a mãe dela contou que tinha uma árvore na família que acabou se tornando uma espécie de ritual, porque todos os filhos nascidos homens escalavam aquela árvore como se através desse ato eles fossem provar a sua masculinidade. Então a cada geração o outro tentava escalar mais alto que o anterior para provar que era mais homem. E quando foi chegando o momento da Nívia ter os próprios filhos, ela simplesmente decidiu que ia derrubar essa árvore por achar esse movimento muito perigoso. Só que quando a gente resgata o símbolo da árvore no dicionário dos símbolos, a gente reflete que
que esse signo literário, ele passa aquela sensação de ambição, de algo que sempre cresce, algo que tem que ser cada vez maior. E trazendo luz à reflexão do feminismo, é como se simbolizasse o fato de que só homens subiam essa árvore, o crescimento do patriarcado, a maneira com que cada homem precisava legitimizar cada vez mais o seu poder. E a Nívia veio e botou tudo no chão. Mas é importante a gente pensar que isso não foi um ato misândrico. O livro em nenhum momento ele passa essa sensação, essa mensagem de misandria ou qualquer apelo de ódio aos homens, justamente porque até o fato de derrubar essa árvore não é com o intuito de pregar ódio aos homens, mas sim passar aquela sensação de que todos, de igualdade, de que todos deveriam vir do mesmo lugar para o mesmo lugar. Tanto que a própria Clara, fruto da Nívia, demonstra toda a sua prontidão, toda a sua ação e seus valores sem nunca demonstrar misandria. Tanto ela, quanto a Blanca, quanto a Alba e tantas outras mulheres nessa narrativa. A Clara, como essa mulher que ela nunca se dedicou, ela totalmente se recusou a dedicar a casa e o marido, ela tinha os seus interesses voltados à clarividência, sem ter medo de julgamentos, consequências ou represárias, e inclusive dispensa o sobrenome do marido, que é uma prática que nós mulheres temos ainda hoje ao nos casar. A Blanca foi a primeira a demonstrar esse desejo e aptidão ao amor livre, porque não acreditava que ela precisava propriamente se casar para amar e ser amada, inclusive se autossustentava, mesmo o pai dela sendo um dos homens mais ricos do país. E a Alba foi a primeira mulher de sua família a entrar na faculdade e lutar contra uma ditadura inteira, e isso só na família dos Trueba, porque fora delas a gente vai ter, por exemplo, a Rebeca, que é uma mulher que no auge da década de 70 engravida, bate no peito e fala: eu vou abortar sim, justamente porque o corpo é dela e ela faz com ele o que ela quiser. Sem contar a Férula, que ela não acabou assumindo a sua homossexualidade, ela não assumiu porque não tinha coragem, mas sim porque para ela não importava. E ela teve culhão o bastante para cuidar da própria vida do jeito que ela era, sem pedir ajuda para ninguém. E claro que a gente também vai ter a Pancha, mesmo que muito estuprada, violada, violentada, machucada de tantas maneiras, ela nunca foi atrás do homem que tanto a machucou. E o que o símbolo de tudo isso nos traz é que no momento exato em que a Nívia derruba aquela árvore, ela planta uma semente tão forte, tão significativa, que faz com que os seus valores perpassem gerações, até mesmo depois de sua morte. Como se todas as mensagens do feminismo que ela buscasse passar para suas filhas, para as operárias, para todas as mulheres, fosse tão firme que nenhuma violência fosse capaz de derrubar. E todas essas mulheres foram violadas, foram machucadas, foram maltratadas, e elas simplesmente se ergueram e seguiram em frente com base na sua necessidade naquela época. A Nívia buscando direito ao voto com o sufrágio, a Clara e a Blanca tentando instaurar ali uma escola na fazenda das Três Marias para incentivar as mulheres e suas famílias a buscar instrução para melhorar de vida, e a própria Alba lutando contra a tal da ditadura inteira. E sabe o que é mais tocável nisso tudo? É que o livro ele começa e termina com a mesma frase, quase como se passasse aquela sensação, além de cíclica, que também fosse dar continuidade, como se essas mensagens precisassem perdurar até mesmo após o fim da narrativa. E isso é um olhar muito honesto sobre o feminismo, porque claro que ele nasceu por uma causa determinada, mas hoje em dia a gente tem outras urgências, a gente tem outras questões que ainda merecem atenção, que ainda merecem lutas. E isso deixa claro que a mensagem da Isabel Allende era passar que o feminismo ele se mantém justamente para as necessidades atuais, porque existem mulheres diversas no mundo todo que precisam de auxílio
parceria. E é por isso que eu indico tanto esse livro. O link de compra dele vai estar aí embaixo, no box de informações. Eu peço muito que vocês leiam, venham conversar com a gente e também participar do nosso clube de leitura, porque foi através dele. E eu sou muito grata que eu conheci essa preciosidade, que eu conheci Isabel Allende, e eu tô totalmente encantada por essa mulher. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa visão. Não deixe de acompanhar o contexto histórico, político que eu fiz para vocês no link que vai estar por aí também, tá bom? Muito obrigada por tudo. Vocês conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, e eu os vejo no próximo. Obrigada, tchau, tchau.